1. Vai aparecer os pontinhos. Pronto. Já começou. Bom dia, irmãos do Distrito de Três Corações. Bom dia, Igreja do Bom Pastor. Nós queremos, primeiramente, saudar todos que estão aqui, dar boas-vindas a todos que estão presentes nesta manhã. Eu quero aqui agradecer os nossos irmãos da Igreja do Bom Pastor que se dispuseram a estar aqui hoje. Quero agradecer os nossos irmãos pela fidelidade nos dízimos e ofertas, que têm sido, assim, abençoados, vocês têm sido fiéis, e eu quero agradecer por isso. Eu quero agradecer o Milton também, ele não está aqui perto de mim agora, mas eu queria um agradecimento especial para ele, porque a nossa igreja entupiu essa semana aqui, e o Milton ficou doido aqui durante a semana, tentando resolver, e graças a Deus ele resolveu, nós estamos aqui. Comunicando que nós teremos um próximo culto no dia 19 ou 20 de dezembro. Nós vamos ainda confirmar com vocês data e horário. E, irmãos, eu tenho também, para entregar para vocês depois, para as famílias, um envelopezinho de oferta de gratidão para o Natal, por família, que nós vamos estar trazendo nesse culto, tá? Ô, Antônia, pega um pacote que está dentro dessa bolsa aí para mim, dessa sacola. Está um pouquinho atrasado, mas esse aqui é o presente do dia do pastor. Seu presente. Para o senhor entrar no time. Não precisava. Obrigado. Está um pouquinho atrasado, mas devido a alguns problemas, hoje que a gente teve a oportunidade de se encontrar e entregar, tá bom? Nós vamos ter aí depois a semana de oração, que provavelmente o pastor vai explicar como que ela vai funcionar. Vamos ter essa semana aí, a partir de domingo. E nós vamos começar agora cantando o hino Mansão sobre o Monte. Ganhei um pijama. Olha que coisa maravilhosa. Venha para o time do pijama. Era para você ficar de mal. Aguardo o dia de emoção sem parar, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna, lerei a casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas e jubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, e o sol radiante está sempre a brilhar. Animais hinos, censos do temores, entre crianças a correr e a brincar.
fiz cantando nas copas frondosas, vejo um milagre na vida sem fim. Amém. Nós vamos iniciar, então, fazendo uma oração para começarmos o nosso sábado e depois vai discorrer a escola sabatina, a mensagem pastoral e nós vamos, então, depois tocar direto, tá bom? Convido os irmãos que estão aqui que se coloquem em pé. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Querido e bondoso Deus, te damos graças, Senhor, por este sábado na tua presença, na tua companhia. Somos gratos porque estamos entre irmãos, somos gratos pelo cuidado com que o Senhor está tendo para conosco, com a nossa saúde, com as nossas necessidades, com a nossa vida. Que esse culto, bom Deus, este sábado, chegue até seu trono como um cheiro suave. Que possamos, bom Deus, ser abençoados por ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Agora, com o pastor, restante agora é com ele. Nós vamos fazer aqui uma recolocação para podermos ficar de frente com os irmãos, ok? Tenha paciência então um pouquinho. Vamos virar aqui o pedestal. Aí, agora sim. Aí, agora sim minha careca vai ficar brilhante. Agora sim. Os irmãos estão me vendo? Vamos deixar assim meio de ladinho, viu? Isso, pode pôr de ladinho para os irmãos verem. Perfeito. Aí tá bom, tá ótimo. Não, só a cadeira, só vira a cadeira. Muito bom. Vamos então ao repasso da lição dessa manhã. Hoje nós temos uma missão muito... Vocês gostaram da minha máscara? A máscara da escola sabatina. Eu ganhei esses dias, só que fica meio pequena, está me puxando as orelhas aqui. Eu vou tirar porque eu estou longe dos irmãos. Os irmãos estão aqui, vou mostrar para vocês, reunidos ao ar livre, com toda a segurança, certo? Tem irmãos espalhados aí, e eles estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo bem? Sim? Muito bom. Então, eu vou dar o start da lição dessa manhã, e os irmãos vão passar um por um aqui, a fazer os dias da lição. Foi uma lição abençoada. Eu vou tirar a máscara aqui. Aí, se vocês quiserem tirar a máscara também quando passar aqui, eu vou colocar na saída da participação. A gente pode fazer porque estamos bem distantes. Ok? Amigos, deixa eu abrir aqui a minha lição. Educação e redenção. Educação e redenção. Nós temos uma missão a missão de entender os elementos que essa educação vai nos trazer. A pergunta-chave dessa semana é quais os elementos da escola da redenção. Vou explicar já já. Não tem a autoescola, não tem a escola de música, não tem as diferentes escolas em que nós, às vezes, matriculamos nossos filhos. Né? Nós temos a escola de robótica, hoje em dia, que está muito famosa. Nós temos escolas de diversas especialidades e nós chamamos de escola de alguma coisa, certo? Escola de equitação, né? Quem quer cavalgar, quem quer aprender a andar de cavalo. Né? Tem muitas escolas, né? Já mencionei várias aí. Por que não chamarmos, então, ao estudo dessa semana a escola da redenção? Né? Educação e redenção tem tudo a ver. Você vai descobrir que o plano original de Deus era justamente educar-nos e ensinar-nos o plano da redenção. Os irmãos estão chegando ali, você pode escutar aí eles conversando aos pouquinhos, eles chegam aqui e estão participando agora da lição. Então, eu gostaria de apenas mencionar os elementos que vamos estudar daqui para frente. Esses elementos da educação relacionada à redenção, esses elementos da escola de redenção, que nós vamos chamar essa manhã, são, em primeiro lugar, o aluno, o mestre,
o livro de texto, a sabedoria divina e o Espírito Santo como guia. Essa é a introdução da nossa lição. Agora eu vou pedir a meus irmãos ir desfilando aqui um por um, passando o tema que eles ficaram responsáveis. Então tenham um bom estudo, vamos fazer mais uma oração, para que o Espírito Santo seja nosso guia e o Senhor Jesus seja o nosso professor, o nosso mestre. Oremos? Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez elevamos uma prece a Ti para Te agradecer, por estarmos reunidos em plena segurança aqui na Igreja do Bom Pastor. Amém. Agradecemos porque o Senhor está aqui conosco, nos instruindo. Agradecemos por sua presença como mestre dos mestres. E agradecemos o Espírito Santo como nosso guia, também nosso professor. Que possamos tirar lições para a vida eterna do que aprendemos nessa semana, do que aprendemos nessa semana e do que aprenderemos agora na recapitulação da lição. Abençoa cada um dos membros que estão ali, abençoa aqueles que estão no leito da dor. Nos lembramos novamente do pastor Elias, que o Senhor abençoe o pastor Elias e todos aqueles que estiver passando por esses momentos terríveis. Que o Senhor nos ajude, sejamos intercessores perante o trono de Deus, para que o Senhor, com sua misericórdia, visite essas pessoas e coloque sua mão poderosa como médico dos médicos. Nos guia, então, nessa recapitulação, a cada um dos irmãos responsáveis, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmão Donizete está chegando aqui. A irmã Nilda tem o domingo, né? Feliz sábado, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre cada um de vocês. Amém. Irmãos, a parte de domingo vem falando sobre a imagem de Deus, né? Irmãos, todos nós entendemos que com a entrada do pecado neste mundo, a imagem de Deus no ser humano, ela foi alterada, né? Infelizmente. E a grande pergunta é, o que é essa imagem de Deus conforme está escrito em Gênesis 1:26? Né? O que é essa imagem de Deus? Que diz que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, isso quer dizer que é um conceito, né? Ele é muito discutido, é muito amplo, né? E nós vamos para a eternidade estudando também, né, para saber o significado dessa palavra. Mas nós, irmãos, nós poderíamos resumir aqui que Deus, ele nos criou perfeitos, né? Ele nos criou perfeitos e prontos para ter um relacionamento com ele. Pode-se dizer também que na criação, antes do pecado, havia um encontro de mentes. Nós éramos, assim, digamos, mais parecidos com Deus. Né? E então, é nesse encontro que se permitiu que dois seres, um divino e um humano, tivessem esse encontro, tivessem esse relacionamento. Porém, com a entrada do pecado, este encontro ele foi quebrado. Olha só o que diz Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Né? Ali, irmãos, naquele momento, infelizmente, criou-se uma guerra, criou-se um muro de separação nesse relacionamento nosso com o nosso Deus. Nós somos criados à imagem de Deus, certo? Porque nós somos parecidos, digamos assim, nós somos perfeitos, no sentido limitado a nós, como Deus é perfeito.
Então, ele nos criou perfeito, sem pecado, com capacidade de nos relacionarmos com ele. E com a entrada do pecado, essa imagem de Deus, assim, digamos, essa nossa semelhança com Deus, ela foi, infelizmente, irmãos, grandemente afetada. Então, qual é o objetivo da educação cristã? É exatamente isso, é restaurar essa imagem de Deus no ser humano. E nesse sentido, educar é redimir. Ou seja, o grande objetivo da educação, além de ensinar matemática, além de ensinar português, além de ensinar outras línguas, é também, através disso, nos levar para mais perto de Deus, para aceitarmos a Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, que é o nosso Salvador. E então, nós teremos essa recuperação dessa imagem de Deus no ser humano. Pense, irmãos, isso para a gente pensar. Qualquer que seja o ramo de investigação a que procedamos, somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa. A mente humana, ela é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. É o próprio método de Deus para o nosso desenvolvimento. Era assim que Deus instruiu a Adão quando se achava no Santo Éden, na glória da sua varonilidade impecável. E o nosso desafio, irmãos, é manter tal comunhão com nosso Deus e seu Santo Espírito. E que a luz da eternidade, irmãos, ela brilhe, ou seja, ela rebrilhe em nós para todo sempre. Amém? Amém. Feliz sábado, irmãos. Um bom sábado a todos os irmãos aqui do Bom Pastor, os irmãos da Central e do Distrito de Três Corações, e também com a presença do nosso pastor Michael. A lição de terça-feira, ela vem nos falar sobre Jesus como professor. A etimologia da palavra professor vem do latim professus ou professorius, que significa aquele que ensina, direciona, leciona. E o professor também é chamado de mestre, rabi, maestro, e quem geralmente faz um curso para ser professor é chamado também de magistério. Como é sabido aqui no distrito, a minha princesa, né, minha esposa, é professora. Ela cuidou mais um pouco da classe de infantis. Eu também sou formado em licenciatura plena em História, lecionei durante 10 anos numa escola estadual aqui, Américo Dias Pereira, e confesso que sempre gostei dessa profissão de ensinar. Agora, existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento vem do latim cognoscere, aquele que conhece uma ciência, uma profissão. O conhecimento você busca no dia a dia, também busca nas ciências para você lecionar uma mecânica, uma aula de disciplina de seja matemática, seja informática, enfim, o conhecimento você busca. Enquanto que a sabedoria, ela vem do latim sapere,
Sofia. É um dom de Deus que nos permite, mais do que conhecer, discernir, é o saber com temor e uma pessoa de muito juízo. Quem tem sabedoria comporta com retidão. Salomão era um homem de muito conhecimento, muito instruído. Porém, ele pediu a Deus uma coisa mais do que o conhecimento. Ele pediu a Deus, dá-me sabedoria para julgar o teu povo. Conhecimento é importantíssimo. Oséias diz, é muito profundo o que está escrito no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento. É uma coisa que dá para a gente refletir. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Eu gostaria de dizer a todos os irmãos que estão me vendo e me ouvindo que não é possível, como Deus falou isso na palavra dele, que o povo dele está morrendo por falta de conhecimento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que ela tem de livros, espírito de profecia, sem denegrir demais denominações, creio que a Igreja Adventista é uma das igrejas que mais tem livros sobre tudo, família, sobre religião, sobre alimentação, cuidado com as crianças, sobre professores e alunos. São tantos livros, e o Senhor Deus, por intermédio do profeta Isaías, diz que o povo dele está morrendo por falta de conhecimento. Então, conhecimento superficial já não é conhecimento. Então, nós devemos o quê? Prestar muita atenção nessa advertência. Os adventistas do sétimo dia estão morrendo porque não querem ler, não querem buscar o Senhor em espírito e verdade. Ninguém vai chegar no dia do juízo e dizer para Deus, eu não conhecia, eu não sabia. Se existe tantos exemplares, tantos livros, para que nós possamos não dar desculpa no dia do juízo. E em 2 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça. Como é que você quer dominar uma disciplina, quer falar de Deus, de doutrinas, se você não lê? Tem até uma ilustração de um menininho, vamos dizer, de 5 anos, que olhou na estante, viu um livro, nada mais é que era a Bíblia, e ele disse para a mãe dele, mamãe, que livro é esse? Ah, meu filho, esse aqui é o livro de Deus, é dele. Então, por que a senhora não devolve para ele? Ninguém lê. Na maioria das casas, a palavra de Deus está aberta. Geralmente no Salmo 91, no Salmo 23. Está aberta. Um certo pastor chegou na casa de uma irmã e para visitá-la. Alguns dias ela não tinha ido à igreja e o pastor chegou na casa dela, falou, irmã, como está? Tudo bem? Vim aqui para fazer uma oração para a senhora ser bem rápido e dizer que eu estou preocupado. A irmã não está comparecendo tanto aos cultos. A senhora pode me emprestar a sua Bíblia para me ler um texto? Ah, sim, pastor. Nossa, eu não tenho ido à igreja, porém, eu estudo a Bíblia, estudo a lição.
Ah, que bom, irmã. Então, presta a sua Bíblia. Quando a irmã trouxe a Bíblia, o pastor foi abrir a Bíblia. Quando ele abriu, o óculos da irmã estava ali. Ela falou, nossa, faz mais de uma semana que estou procurando meu óculos. A gente ri, não ri? Mas, na verdade, é de chorar. Ou seja, mente. Eu estou estudando a Bíblia. Estudei 7 nessa semana. Irmãos, eu não vim para pregar aqui na escola sabatina, porque a função do professor não é pregar, é ensinar. Como está o seu relacionamento com Deus? Como que a gente casa com uma pessoa sem conhecê-la? E como é que eu vou falar de Cristo, de Deus, sem ler os livros que falam sobre Ele, sobre a bondade, a justiça, a misericórdia, o perdão, o tempo do fim e a salvação? Muito bem. Em Atos 8:31, os discípulos ensinavam de casa em casa. Olha, os discípulos ensinavam. Em Mateus 20, em São João 14:26, o Espírito Santo veio para nos ensinar sobre a justiça, o pecado e o juízo. Então, é o Espírito Santo que faz a gente estudar a palavra de Deus e ensinar para nós as Sagradas Escrituras. E em Mateus 28:19, a ordem de Deus é para mim e para você. É para nós. Ide ao mundo, proclamai e ensinai a guardar todas as coisas que o Senhor tem mandado. Muito bem. Então, como sabemos, Jesus era professor. O próprio Nicodemos chamou ele de Rabi, que significa mestre. E ele teve 3 anos e meio do ministério público dele. E agora vamos só encerrar aqui na parte de terça. Moisés e os profetas. Muito bem. Diz assim, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17, a palavra de Deus diz que toda a Escritura, olha a palavra, toda, significa totalidade, não é o Novo Testamento. Nós, por exemplo, não somos só evangélicos, nós somos protestantes. Nós acreditamos no Antigo Testamento, que é a base de tudo. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que toda a Escritura é útil para ensinar, para repreender e educa na justiça e nas boas obras. A saber, regras e regulamentos que devemos seguir para permanecer na graça de Deus. Então, queridos, evidentemente, o livro de Salmos é um inário, mas até mesmo ele tem pelo menos 3 salmos educacionais. Salmos 1, Salmos 37 e Salmos 73. A palavra para designar a primeira parte da Bíblia, a Torá, às vezes é traduzida como lei, em parte porque existem muitas leis nos livros que compõem a Torá. Torá significa ensino ou instrução. Essa compreensão é muito diferente do que muitos pensam ser a essência da lei na Bíblia. A lei foi planejada com material de ensino que trata de como viver com sucesso e segurança no relacionamento de aliança que Deus pretendia ter conosco quando Ele nos criou. Portanto, queridos, vamos fazer a mesma oração de Salomão. Senhor Deus, dá-nos sabedoria para dirigir o teu povo nesses últimos dias finais. Os sinais estão aí. E nós devemos estar atentos. Devemos acordar dessa letargia e sair desse estado de Laodiceia, de mornidão. Com certeza, Deus terá misericórdia de mim e de você, para que nós possamos acordar e estudar a palavra de Deus e a lição da escola sabatina. Conhecereis. Se você quer conhecer a Deus, você tem que estudar. Se você quer ter amor, tem que ir na fonte. Que Deus abençoe. Um bom sábado a todos e muito obrigado por ter essa participação.
Bom dia a todos. Um abençoado sábado do Senhor a todos também, e a toda a família. Para dar continuidade, queria que os irmãos aí voltassem ao verso para memorizar. Ali fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, assim como Salomão, ele, no momento dele ali, ele pediu para Deus, Deus perguntou para ele o que, né, para ele fazer qualquer pedido, ele, no momento de oração ali, ele foi sábio. Então, ele deixa esse exemplo para a gente ser sábio, primeiramente, pedindo através do Espírito Santo, através da oração, que a mente nossa abre para aquele pedido que a gente está fazendo para Deus. E Salomão, quando a gente fala qual o maior sábio da Bíblia, automaticamente já vem o Salomão, porque ele foi sábio no pedido da oração. Só que a gente também tem que tomar cuidado que quando a gente se acomoda, sabendo que a gente é muito sábio, né, a gente começa a, tipo assim, deixar de lado que Deus, ele está em primeiro lugar. A gente começa a ir para o lado assim, das coisas materiais, do poder. E, infelizmente, Salomão, quase no final do mandato dele, ele teve essa queda mais para... Sumiu da mente aqui, irmãos, me desculpa. Da idolatria, justamente. Obrigado. Então, esse exemplo que a palavra do Senhor deixa aqui para a gente é um alerta que para a gente ser sábio, primeiramente em comunhão com Jesus. Com Jesus. Porque se a gente for sábio, ter essa fidelidade com o nosso Criador, juntamente quando a gente levanta, ter esse primeiro contato com Deus, ele vai prosperar todo pedido de gratidão, todo pedido de oração, de socorro para ele. E a gente tem que saber muito o que pedir para o nosso Criador também. A gente não pode... O sábio é aquele que sabe pedir aquilo que é necessário para a gente, não aquilo que é uma ostentação, né, uma luxúria, alguma coisa assim. E Jesus, no ministério dele, nos 3 anos e meio, deixou bem claro isso. Ele foi humilde com os discípulos teve o privilégio de conviver ali com a sabedoria de Jesus, com a humildade de Jesus, com os milagres de Jesus, do ministério dele aqui. Então, e Jesus deixa bem claro para eles, ide, faça da maneira que eu estou te ensinando para vocês. Então, e qual que é o ensino? A gente tem que estudar a palavra para passar à frente, ide, levai o evangelho ao todo mundo. Então, através do Espírito Santo também, a gente tem que fazer toda honra e glória, não através da pessoa física nossa, tudo em honra e glória ao Criador, o Deus do Todo-Poderoso. E a gente tem também que prestar muita atenção que quando a gente vai
vai levar uma palavra assim a uma pessoa, ao ensinamento, pede para Deus, pede para, através do Espírito Santo, que te abra a tua mente ali para levar a palavra conforme a vontade do nosso Deus. E a lição aqui, ela é muito fabulosa mesmo, porque se a gente vê o ministério de Jesus aqui nessa terra, ele deixou todo o mandato para a gente, nós temos todo o privilégio que é a Bíblia Sagrada, dessa história maravilhosa, desde a criação do Éden até os momentos atuais. Então, desde Gênesis até o Apocalipse, essa história ela é sublime para a gente que começa a compreender um pouco mais desse ministério maravilhoso que Deus deixa aqui para a gente. Então, essa foi a minha mensagem da lição de quarta e quinta-feira. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo. Amém. Eu vou pedir para os irmãos falar amém, para que eles saibam que nós estamos com várias pessoas aqui, todos distanciados. Vou até mostrar eles aqui para vocês, que estão lá em casa. Nós estamos reunidos ao ar livre, tem irmãos espalhados assim para todo lado, né? Fala amém aí. Amém. Aí está todo mundo. Tá certo? Tem os adolescentes que estão lá em cima também, pertinho da grama também, tudo ao ar livre, tendo os cuidados para evitar qualquer risco, né? A verdade é que risco sempre existe, né? Mas devemos, com cautela, não podemos parar, né? O mundo não pode parar por causa do que está acontecendo. Nós precisamos, de alguma forma, nos movimentar, né? E Deus vai nos cuidar. Com todos os cuidados, a gente vai se cuidando, Deus também vai cuidando, e assim o evangelho vai sendo pregado. Irmãos, a lição dessa semana foi uma lição fantástica. Nós entendemos que a educação não pode ser apenas formal, não pode ter apenas matérias específicas da vida prática, mas deve ser também complementada, ou aliás, a educação espiritual deveria ser complementada com questões práticas, né? Deveria ser tudo o contrário. Nós estamos em um mundo que enfatiza demais as técnicas, a sabedoria humana e deixa de lado a Deus. É tanto assim que a maioria das faculdades que começaram sendo faculdades cristãs, sendo faculdades de cunho cristão, elas hoje se declaram ateias, ou os professores que lecionam lá se declaram ateus, né? Então, e isso é promovido nas faculdades hoje. Muitas pessoas hoje vão na faculdade estudar filosofia. Eu gosto muito da filosofia. Eu teria sido muito feliz se eu tivesse estudado filosofia também, mas eu fui estudar teologia. Agora, quando você vai estudar filosofia numa faculdade de hoje em dia, as primeiras coisas que o professor te passa é sobre a essência da vida, a existência do que existe, do que não existe, a questão material, a naturalidade, e aí você começa a se perder no mundo ateu, né? Então, essa juventude, justamente eles vão passando aqui por trás, pode passar, ó, para todo mundo ver que está indo à igreja. Eles vão sentar na escada aí um pouquinho, né? Elas, se forem à faculdade hoje, a faculdade vai falar isso, que Deus não existe, que Deus é apenas uma fábula, que a criação é uma fábula, que o processo de 6 dias é impossível, que tem que ser milhares de anos, cada dia deveria seria representado por um ano. Até o Papa está falando que a evolução não contradiz a criação, ou seja, está falando que a criação é uma metáfora, né? Então, esses papos furados, até do maior líder religioso que nós temos aqui na Terra, digamos assim, entre aspas, né, está sendo promovido
entre as pessoas desse mundo, sobretudo os jovens. A juventude hoje está sendo influenciada demais por essa questão do ateísmo, né? E saiba que Deus permite o ateu, né, ser ateu. Se ele não permitisse, não existiria ateus. E até o ateu sabe que ele existe porque Deus permite, né? Temos grandes filósofos aí brasileiros aqui, o Leandro Carnal, por exemplo, que todo mundo gosta de escutar as palestras, escutar a sabedoria. Tem gente que baba, eu mesmo babo quando escuto o Leandro Carnal. Mas o camarada é muito perigoso, porque ele fala assim, olha, eu não promovo o ateísmo, mas ele é tão inteligente, tão leitor e tão tem insights tão apurados, tem falas tão próprias, tão bonitas, que termina influenciando através da sua pessoa a muitos se tornarem ateus. Até o próprio Fábio de Mello, né, que as irmãs às vezes ficam escutando, não sei se é porque ele é bonito ou porque ele fala bem, né? As irmãs rindo aqui, está confirmando isso. Até o próprio Fábio de Mello, que é um pastor católico, digamos, um sacerdote católico, fez um livro com Leandro Carnal, falando da tolerância entre cristãos e ateus. Isso é muito bom, né? Uma iniciativa muito bonita, né? Porém, promove o ateísmo, promove a singularidade do ser humano de se desligar de Deus. Então, veja bem, a educação deve ser acompanhada com a principal das coisas, que é a parte espiritual. A educação deve ser integral. Você não pode mandar seu filho estudar um lugar onde vai receber só influências ateias. Quantos irmãos de igreja perderam seus filhos de dentro da igreja por mandar o seu filho estudar história, por mandar seu filho estudar filosofia, né? Porque lá na faculdade vão falar só sobre ateísmo, Nietzsche e aqueles autores, todos ateus, todos que declaram a não existência de Deus. Deus está morto. Que coisa horrível, né? E às vezes a juventude, cabecinha fraca, e vai lá e aceita tudo como se nada, né? Nós precisamos de filtros, e os filtros são postos pela Bíblia, pelo estudo, pela credibilidade, pela acreditação que nos damos à palavra de Deus. Por isso, como diz o irmão Donizete, como diz a Nilda, como disse o irmão Tarcísio, nós precisamos estudar a Bíblia. A Bíblia é o livro do texto. Olha que interessante. Abra a sua Bíblia aí. Vamos, então, abrir a Bíblia, fazer um teste. Eu não tinha preparado isso aqui, mas vamos a Provérbios. Ah, não, desculpa. Deixa eu ver aqui. Lucas, capítulo 24. Talvez não esteja na lição, mas veio aqui na mente. Vamos fazer um teste aqui. O próprio mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo, ele falou para dois cidadãos. O Senhor Jesus apareceu ressuscitado para eles, e eles nem perceberam que era o Senhor Jesus. Vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Lucas 24, de 25 a 27. Lucas 24, de 25 a 27. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Ele já começa a mencionar a Torá, tudo que os profetas disseram. O livro da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, falavam sobre a vinda do Messias. Desde o Gênesis 3:15, ali começa o evangelho a ser pregado. Aí começa a ser ensinado de que viria uma semente, que viria a semente da mulher e esmagaria a cabeça da semente da serpente. Então, Jesus já fala aqui, olha, ele usa Tanakh. Tanakh é um acróstico. As letras no hebraico não tinham, só eram consoantes, não tinham as vogais. Era TNK, mais ou menos, né? Digamos assim, TNK. Mas aí eles põem as vogais as para virar uma palavra, Tanakh. Tanakh é o conjunto de registros que os judeus estudavam, né? É o conjunto de elementos que serviam para eles entender que existe Deus, e existe a sua vontade, e existe um processo de salvação. O homem caiu em pecado e precisa ser reconciliado com Deus. A Tanakh, né, se refere à Torá, por isso que começa com T, Tanakh. A Torá se refere também aos profetas, né, a letra N, que são os Nevim,
né? Nevins, profetas, T, N e K, que se refere a Keturim, que são as escrituras, né? Torá, Nevim e Ketuvim, certo? Lei, profetas e escritos. Em outras palavras, essa é a Tanakh. Lei, profetas e escritos. E Jesus, o mestre dos mestres, usa essa mesma sequência aqui. Nós estávamos lendo. No versículo 25, ele usa Torá. Vocês são necios, vocês são tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Certo? A Torá. E também o Nevim, né? O Nevihim. Certo? Depois diz assim, então lhes diz Jesus, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, olha o versículo 27, mais claro ainda. Começando por Moisés, a Torá, discorrendo por todos os profetas, Nevihim, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ketuvim. Olha só, o Senhor Jesus, em um versículo só, consegue resumir toda a Torá, toda a Tanakh, né? Nós temos, então, a lei, temos os profetas e temos todo escrito nos livros poéticos, nos livros históricos, crônicas, reis, e tudo o que temos nos profetas maiores e menores. Gente, o Senhor Jesus falou para os viajantes de Emaús, né, que não reconheceram, mas, gente, vocês precisam estudar os registros sagrados, a Tanakh. E hoje eu falo aqui para meus amigos, meus irmãos, que estão todos aqui. Eu vou mostrar de novo aqui, ó. Estão todos atentos aqui com as Bíblias abertas, estudando. Dá para ver aí todo mundo? Faz chainho de novo. Nós estamos quase concluindo já a lição. Todos nós, a mensagem da lição para todos nós essa semana, nós precisamos ir aos registros, nós precisamos estudar a Bíblia. A única forma de não sermos enganados por esse bando de professores ateus nas faculdades é, desde crianças, conhecer a lei, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Devemos ler os profetas, que são os profetas maiores, menores, e os escritos sagrados, que são os livros poéticos, históricos, tudo que está na Bíblia. Em outras palavras, nós precisamos da Bíblia. E educação não pode ser apenas matemática, ciências, tecnologia, português, outro idioma, música. Não, a educação deve ter, além disso, principalmente a parte espiritual, o propósito da nossa vida, o sentido da vida, o sentido do serviço, o que quer ser o maior, que seja o menor entre nós, que nós sirvamos uns aos outros. São palavras de Jesus, o mestre dos mestres. Então, fechando, nós vamos fazer um resumo bem rápido aqui. Quais os elementos da escola de redenção? Educação e redenção. A escola de redenção deve ter o aluno. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tem até uma fala, né? Tal pai, tal filho, esculpido e escarrado, é isso mesmo? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus tem muito a nos ensinar. E nossos filhos também se parecem com a gente, lamentavelmente, para os mais feios. Né? Nossos filhos parecem com a gente. Né? Deus quer que nos pareçamos com Ele. Ele quer imprimir de volta no aluno a sua imagem. O segundo ponto que vimos, o mestre, Rabi, ou Raboni. Né? Rabi é do hebraico, Raboni é do aramaico. Né? Rabi eram chamados os grandes profetas, ou seja, os grandes mestres, né? Ou professores, e Raboni foi chamado Cristo, porque ele era o mestre dos mestres. Né? Foi chamado por Maria e pelo cego, o filho de Timon. Foi chamado de Raboni, porque foi reconhecido como maior que os mestres, certo? O livro de texto, qual que é o livro de texto do aluno e que o professor ensina? A Bíblia, a palavra de Deus. O quarto elemento, a sabedoria divina. Não apenas a sabedoria humana, mas também a sabedoria divina. Principalmente, a sabedoria humana só contempla. A sabedoria divina emana, certo? E por último, nosso irmão Tarcísio falou sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso professor, nosso guia. É usada a palavra Rabi,
para Jesus, o mestre, professor. Para o Espírito Santo, a palavra paracletos, que significa advogado, também se pode usar como guia, aquele que nos guia a Jesus, que é o mestre dos mestres. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor dê a paz que você tanto precisa nesses tempos angustiosos. Vamos ter uma música especial nesse momento. Prepare seu coração aí, você que está com saudade da igreja. E os irmãos aqui podem falar amém bem forte, viu? Vamos fazer uma oração. Fique em pé. E já deixou a música especial. E aí já vamos emendar com uma reflexão final para fecharmos a adoração dessa manhã. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado pela lição tão bonita que o Senhor nos deu essa semana. Todo esse trimestre estamos estudando como a educação verdadeira contenha Cristo como o centro dela. Que cada um de nós possamos estudar a Bíblia com afinco, que possamos exprimir todos os conselhos, toda a sabedoria que está ali, nos livros da lei, nos livros dos profetas, nos livros históricos, nos livros poéticos. Agora nós temos os evangelhos, as epístolas e os livros proféticos também. Nós temos tudo para sabermos o sentido da vida, o real sentido da vida. E esse real sentido é que o Senhor Jesus, por um longo período de tempo, ele nos perdeu como a sua imagem, como a sua semelhança, mas através dele mesmo, agora ele nos oferece nos parecermos novamente, entrarmos novamente em sintonia com o eterno, sermos a criação que nunca se afastou de Deus. E ele nos promete agora um céu, e ele quer que nós vamos até lá, e é por isso que ele prometeu voltar para nos buscar. Que estejamos todos preparados, eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E a igreja diz amém. Amém. Para que tu olhes para mim. Sou tão pequena e entre tantos, como podes perceber as coisas que estou sentindo. Eu sei, tua palavra diz para mim que para ti tenho valor. E que tu podes escutar a minha oração. Eu sei, não és o meu exterior, mas o que há dentro de mim. E mesmo em meio à multidão, estamos os dois a sós. Enquanto não posso até o sentir, teu amor em mim estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui te adorar. É minha intenção poder cantar, ouvir meu coração.
sei te alcançar, mas tu me levas a ti. Eu não sei orar, mas me entendes assim. Há outras vozes mais bonitas, mas tu amas escutar a minha em meio a tantas. Eu sei que tua palavra diz pra mim que para ti tem um valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei que perceber a multidão, estamos os dois a sós. Enquanto possa Deus sentir o teu amor em mim, estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui te adorar. É minha intenção quando eu cantar, ouve meu coração. Sentir o teu amor, que tu estás aqui, te adorar. Quando eu cantar, ouve meu coração. Amém. Muito bem. Muito obrigado, Micaele. Saiu tudo de novo, com óculos e tudo. Vou usar o microfone agora, porque tem bastante gente agora aqui nas escadas. Eu vou mostrar, se vocês me permitirem. Aqui temos a juventude da Igreja do Bom Pastor. Olha que coisa bonita. Oi. Feliz sábado. Muito bem, aqui tem mais juventude. O vovô está aí também, tem a juventude e o vovô, né? A igreja está feliz, contente, os irmãos estão aqui, todos respeitando o distanciamento social, com suas máscaras. Está uma bênção aqui na Igreja do Bom Pastor. Nós já fizemos a lição, faz tempo que não nos reuníamos, então vamos aproveitar o pastor, né? Eu vou fazer agora uma meditação breve e nós estaremos terminando a transmissão ao vivo, e depois eu falarei algumas palavrinhas aqui com os irmãos em particular, vocês vão ficar curiosos, tá bom? Vamos em mais uma oração, né? Vamos deixar o provar e ver. A lição já está nos trazendo, né? A lição veio falar de Jesus Cristo como mestre, então eu quero compartilhar com vocês uma coisa que é muito bonita, que eu acho muito bonita dos evangelhos, sobretudo o evangelho de João, ok? Então vamos orar mais uma vez. Ok? Feche seus olhos, aí onde você está, ali também na sua casa, oremos. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado
podermos pouco a pouco ir voltando e também observando com questão dos contágios. Mas o mais importante é que essa igreja não tem deixado de se reunir, não tem deixado de orar uns pelos outros, de se visitar entre eles, com todas as precauções. A igreja está animada, a igreja está trabalhando, e nós estamos aqui apenas celebrando, nos reunindo para celebrar o seu santo nome. Que o Santo Espírito nos guie à pessoa de Cristo e possamos entender a importância de Cristo como mestre das nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, agradecemos. Amém. Amém. Muito bem. Só aprofundar um pouquinho mais, o irmão Donizete já falou quase tudo que eu vou falar agora, então vou falar bem resumido. Já me adiantou o serviço. A palavra Rabi é uma palavra de qual língua? Ela vem... Sim, é uma transliteração do hebraico, mas é uma palavra grega, né? Rabi é uma palavra grega que vem de um vocábulo hebraico que se falava mais ou menos a mesma coisa, né? Rabi, ou Harbi. Aí simplificou e ficou por Rabi, né? E Rabi significa o quê? Donizete já falou para a gente? Mestre. Também pode ser traduzido como meu grande mestre, ou como grande. Né? Sabe quando você chega numa pessoa e fala assim, ô meu grande? Né? Ou quando você chega em alguém e fala assim, ô mestre? Você já viu? Né? Quando você chega numa outra pessoa, até um pedreiro às vezes, né? O pedreiro usa muito essa questão de mestre, mestre de obras, né? Ô mestre. Né? E hoje em dia se usa muito aquela outra expressão, e aí doutor? Então, quando você quer... O que você está fazendo com isso? Quando você chama alguém de mestre ou de doutor, né, ou grande, meu grande, o que você está querendo fazer? Você está querendo fazer uma espécie de agrado, né? Você está querendo fazer uma espécie de reconhecimento, de respeito, uma reverência, né? Ou meu mestre, ou grande, né? Pode ser grande amigo, grande professor, né? Ou meu grande. Então, Rabi se usava mais ou menos dessa forma na antiguidade, né? No primeiro século, se usava Rabi, então, para reconhecer a autoridade de uma pessoa que conhecia a lei, os profetas, religião, digamos assim, certo? Então, seria como se fosse hoje um doutor. E aí, doutor? Às vezes a gente chega num advogado, né? Um advogado e fala assim, ô doutor, sendo que advogado não é doutor. Né? Se ele fosse doutor em advocacia ou em direito, se ele fizesse a faculdade, tudo direitinho, o doutorado dele, aí seria doutor. Às vezes a gente chega também no médico, né? Como que chama o médico? O médico a gente chama de doutor. Mas médico não é doutor. Né? Antigamente se chamava de doutor, mas médico não é doutor. A não ser que ele faça o doutorado dele, né? A não ser que ele estude mais do que ele estudou, coitado. Né? Médico estuda aí quase 11 anos da vida para se tornar um grande médico. Né? São 6 anos, me parece, né? da medicina geral. Depois vem as especializações. É mais ou menos um processo demorado de 11 anos com as especializações e tudo. Se ele fizer mestrado, se fizer o doutorado, então se torna doutor. Mas a gente tem o costume de chamar de doutor por respeito. Tanto para um advogado como para um médico, a gente chama de doutor, sem eles ser doutores, necessariamente. Deu para entender? Então, o termo rabi era usado assim. Agora, tem uma pessoa que chegou de madrugada até Jesus e ele chamou de mestre, né? Ele chamou de rabi. Quem que foi essa pessoa? Vocês lembram? Vamos até João 3. João, abra sua Bíblia ali. João, capítulo 3. E o versículo 2. Vou pedir para um jovem vir a ler aqui no microfone para que seja visto ali pelas pessoas que estão com saudades de ver essas carinhas jovens aí. Quem vai vir aqui? João, capítulo 3, e o versículo 2. Aí começa a história de
noite fortendo Jesus. Chega mais perto. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha que interessante. Obrigado, Raquel. Eu ia falar. Não tem o nome dela? Obrigado, Esther. Obrigado, Esther. A Esther leu como é que Nicodemos chamou ao Senhor Jesus de mestre. Ele veio de madrugada porque não queria ser notado. Mas ele, como fariseu, ele era fariseu. Ele era um doutor da lei. Ele era um mestre. Né? Mas quando Nicodemos, sendo mestre, chama a Jesus de mestre, ele está fazendo uma coisa bem corajosa e bem interessante, porque Nicodemos não chamou apenas de mestre por qualquer motivo. Ele até explica aqui, no versículo explica, né? Diz, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos reconhecia em Cristo que havia alguma virtude, que havia alguma coisa que o tornava mestre. E mais do que mestre, mestre dos mestres. Ok? O próprio mestre da antiguidade, reconhecendo a Cristo como mestre, é porque Cristo era muito mais do que os mestres terreais. Ok? Tem outra pessoa também que reconheceu a Cristo como mestre. Só que usa a palavra Raboni. Em vez de usar a palavra Rabi, agora vamos ver uma mudança na expressão. E essa é Maria. João, capítulo 20, versículo 16. Eu vou pedir outro voluntário para vir a ler aqui. Os irmãos estão com saudade, aqueles que estão em casa. Eu vi algumas pessoas. João, capítulo 20, versículo 16. João, capítulo 20, 16. Irmã Eliane, você quer ler um pouquinho aqui? Pode vir aqui? Muito bem, a irmã Eliane, ela batizou há pouco tempo atrás, mesmo em tempo de pandemia, ela entregou sua vida a Jesus, e está firme e forte, e ela vai ler para nós João, capítulo 20, versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Muito obrigado. Muito obrigado, irmã Eliane. Olha que interessante. Aqui Maria, ao invés de chamar ele de Rabi, assim como Nicodemos fez, olha, um Rabi chamou a Jesus de Rabi. Agora, Maria, que era uma mulher que simbolizava as pessoas desprezadas desse mundo, porque você sabe que na antiguidade, e hoje em dia também nós temos muito disso, né? Mas antes era muito mais. Maria reconhece Jesus como além do mestre, porque a palavra Rabone, ele é uma variação que se usava, tem uma outra parte na Bíblia que fala sobre essa variação. Em vez de Rabi, chamado de Rabone, e era quando era referido a Gamaliel. Gamaliel, o que era Gamaliel? Quem estudou aos pés de Gamaliel? O apóstolo Paulo, quando ele se chamava Saulo, ele estudou com o mestre dos mestres dos mestres dos mestres, que era Gamaliel. Rabone significa nosso mestre, não era apenas meu mestre. Não era apenas para se referir a né, aquela questão de professor e aluno, era referido àquele que era o professor dos professores. A diferenciação? Quando Maria viu Jesus chamá-la pelo seu nome, Maria olhou para Jesus ressuscitado, que estava irreconhecível, porque ela, na sua mente Jesus estava morto. Na sua mente tinha roubado Jesus, porque ela tinha visto que estava vazio o túmulo. Mas quando Jesus falou,
que significa nosso professor, o professor dos professores. Ela levou Jesus até o lugar que ele merece na vida dela e na vida de cada um de nós. Por isso eu falo nosso professor. Olha que detalhe bonito. É um detalhe encantador. As escrituras nos oferecem detalhes que às vezes a gente passa desapercebido. Enquanto um doutor da lei, enquanto um rabi daquela época, um rabino, né, daquela época, Nicodemos, reconhece Jesus apenas como um mestre, Maria, uma mulher que foi desprezada, eu escutei uma vez alguém chamar por meu nome e eu acredito que foi ou um anjo ou foi o próprio Senhor Jesus. Eu tinha na minha terra, no meu país, eu estava atravessando a rua como bom filho, eu fui comprar o pão. Só que o pão do Chile é bem melhor que o do Brasil, viu? Vocês já ouviram falar? O pão do Chile é o pão dos pães. Seria o rabone dos pães. Viu? O pão do Chile seria o rabone dos pães. Dos pães. Né? Só indo para lá e experimentando, vocês me vão dar a razão. Quem fala isso não sou eu, é minha esposa. Viu? Minha esposa morou no Chile 6 anos. E o pão, olha, o pão do Chile é um pão diferente. Por isso que todos os chilenos são gordinhos. Porque lá come muito pão. Todo mundo fofinho. Agora, veja bem. Alguns, eu escutei aí, hein? No Bom Pastor também tem gente que gosta de comer pão, parece. Muito bem. Agora, veja bem. Eu estava indo comprar pão. Tinha que atravessar uma avenida. Avenida departamental, que chama. Até hoje eu lembro. E eu ia desprevenido, eu ia tranquilo, não escutei nada, não vi nada. E eu pus o pé na rua e escutei meu nome, Michael, que na verdade, com sotaque hispano, ficou mais ou menos assim, Michael. E eu parei minha caminhada, olhei para trás e passou uma Kombi brasileira branca. Mas eu senti na minha orelha, assim, o espelho dela. Eu senti o vento da Kombi passando assim, pertinho, a centímetros da minha existência. Se eu não tivesse escutado esse nome, vocês acham que eu estaria aqui? Não sei, né? Pode ser que não. Já pensou ser morto por uma Kombi? Né? Brasileira ainda por cima? Né? Então, veja bem. Eu escutei meu nome, mas foi uma voz tão especial. E quando eu olhei, vocês acham que eu vi alguém? Não tinha ninguém, pelo menos, que eu conhecesse. Tinha pessoas por ali, tinha umas crianças. Aliás, para onde eu olhei, para onde veio a voz, não tinha nenhum adulto. E a voz foi uma voz assim bem bonita, parecia uma voz familiar, sabe? Como se eu tivesse sempre escutado essa voz. Eu até me emociono porque eu me vi assim, cuidado especificamente por meu anjo. Ou quem sabe foi o Senhor Jesus. Agora, quando Maria escutou o nome dela, Maria, já pensou? Eu arrepio tudinho. E ela olhou para Jesus, na cabeça dela, Jesus estava morto. Na cabeça dela, Jesus teria sido roubado porque o túmulo estava vazio. Então tinha um ser ali, ela não reconheceu que era Jesus, estava todo limpinho, estava sem sangue, estava com um corpo diferente. E ela olhou e quando reconheceu, associou a voz de Cristo chamando o seu nome, associou o semblante de Jesus, quem sabe, agora todo penteadinho, não estava mais todo com corona de espinhos, como ela tinha visto a última imagem. Então imagina essa mulher, quando ela vira, ela reconhece como mestre dos mestres, por isso que ela fala Raboni. Raboni, olha que coisa interessante. E tem mais uma pessoa, como eu falei, no final da lição, o cego Bartimeu. Bar significa filho, em hebraico. E Timeu era o pai, filho de Timeu. O cego Bartimeu, né? Filho de Timeu. O cego Bartimeu, lembra onde que está? Marcos. Vamos pedir mais um voluntário, hein?
E as meninas aqui, agora eu quero um menino. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quem vai vir aqui, por gentileza? Marcos, capítulo 10. Posso indicar alguém? O Benício está falando para não indicar ele. Muito bem, eu vou pedir para alguém ler aqui. Quem está escondidinho por aí atrás? Quem falou aí? Pedro. Pedro, por gentileza, vem aqui, Pedro. Pela boca morre o peixe. Marcos, capítulo 10, o versículo 46 ao 52, de castigo. E foram para Jericó. Quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouviu que era Jesus, o Nazareno. Pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Amém. Muito obrigado, Pedro. Olha que coisa linda. Me chama muito a atenção por que Jesus perguntou para o cego, né? O que queres que eu te faça? Será que ele ia querer outra coisa? Né? Mas, na verdade, pela dinâmica de tudo isso que nós vimos aí, acho que o cego queria, além da visão, ele queria ser salvo. E é por isso que Jesus falou: vai, tua fé te salvou. Não fala tua fé te devolveu a visão. A tua fé te salvou. Esse é um milagre que nós não vamos comentar tanto ele em sua essência. Dá para fazer um sermão apenas desse milagre. Às vezes o que nós precisamos não é cura apenas, é salvação. Né? A cura é simples para Jesus fazer. Ele nos criou, da sua própria mão nós viemos. Agora, a salvação, a preciosidade da salvação. Esse é um sermão, e desafio os irmãos aí, construam um sermão em cima disso, que vai ser muito bonito para quem escuta e para seu estudo pessoal também. Agora, o que eu queria enfatizar ali é que quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele chamou também, assim como Maria chamou ele de Raboni. Se você for ao original, ali fala Raboni, não fala Rabi. O cego também, mesmo sem ver, ele reconheceu a presença do Mestre dos Mestres. Eu quero terminar aqui apenas te convidando a fazer de Jesus não apenas o teu professor. O Espírito Santo já é o nosso professor, o Espírito Santo é o nosso guia. Mas o convite é para que você encontre em Jesus não apenas o seu professor, mas o Mestre dos Mestres. Que ele seja o maior de todos. Que ele seja o primeiro na tua vida. Não deixe Jesus ser apenas o Jesus da religião, o Jesus da história, o Jesus da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Faça Jesus seu, nosso mestre, o mestre de todos nós. E que todos nós, juntos, possamos usar essa variável, Raboni, né? Que significa nosso mestre dos mestres. Esse era um título dado a Gamaliel. É porque Gamaliel era um professor muito de alto nível, de altíssimo nível. Mas eu acredito que Jesus seja muito mais do que Gamaliel. Porque Gamaliel conhecia a lei. Gamaliel sabia de cor a Bíblia, os profetas maiores, menores, os livros poéticos. Gamaliel sabia tudo e ensinava isso para os outros.
Agora, Jesus não apenas sabia de cor, enquanto esteve conosco, ele sabia de cor, lembra nas tentações, como ele respondia para Satanás habilidosamente com a Bíblia. Jesus conhecia o Antigo Testamento de cor e salteado. Mas Jesus não apenas conhecia, Jesus também é o autor das Escrituras. O Espírito Santo que inspirou os profetas, Jesus estava junto com o Espírito Santo para inspirar os profetas. Jesus é nosso Criador, nosso Redentor, nosso Rei. Ele é o maior de todos. Que Ele seja o maior da sua vida. Que não seja seu esposo o maior da sua vida. Que não seja sua esposa a maior da sua vida. Que não seja seu neto. Quantas avós eu vejo babando pelos netos. Inclusive a minha mãe, eu fico com ciúme dos meus filhos porque ela não me chama mais, não me fala mais, eu te amo. Mas para meus filhos ela fala, eu te amo o tempo todo. E para mim não fala mais. Que seu neto não seja o centro da sua vida. O centro da sua vida seja o nosso mestre. O mestre dos mestres. Amém? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? E nós vamos fazer uma rodinha aqui. Eu vou pedir para um camarógrafo aqui. Marcelo, por favor, coloque aqui um pouquinho. Não, só para filmar aqui a oração. Irmãos, vamos fazer uma rodinha aqui, vamos orar. Filma a gente aí, por favor. Que não saia o suporte aqui. Muito bem. Vamos orar ao nosso Deus. Vou dar as costas aqui para você que está assistindo em casa. Desde já agradecemos por você estar ali. Estamos com saudade de você, você está com saudade da gente. Mas, por pouco tempo, Jesus está voltando. As coisas vão melhorar 100%. Não vamos voltar ao normal, vamos ir para o céu. Oremos pela volta de Cristo, não apenas pela cura momentânea. Oremos pela salvação e não pela recuperação da visão. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado por o Senhor nos ter reunidos aqui nesse local para te louvar, para exaltar o teu divino nome. Queremos reconhecer em Cristo Jesus o teu Filho, o nosso Salvador e também o nosso Mestre, o Mestre dos Mestres, o nosso Mestre, o Mestre de cada um de nós, o Mestre que é Mestre até dos professores terrenais, dos grandes sábios que nós tivemos na história, o Senhor nos ensinou. O Senhor é a sabedoria. E nós queremos nos apegar a Ti para caminhar nossa jornada com prudência, com dedicação, com perseverança, e conhecendo as Tuas promessas, é que hoje reclamamos a Tua grande promessa da salvação, a grande promessa da vida eterna, a grande promessa da Sua segunda vinda. Venha para nós, eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você lá em casa. Os irmãos vão se despedir de você. Vamos acabar essa transmissão. Eu vou ficar 5 minutinhos aqui com meus irmãos, tá bom? Fala feliz sábado aí. Feliz sábado!